Sombras do ontem? Alice nunca fora de se apegar a lugares. Mudanças a atraíam, como promessas de novas vidas que poderia viver. Desta vez, um novo emprego e a necessidade de um recomeço a levaram para o interior, até uma casa antiga que havia sido negligenciada por muito tempo, em uma cidade quase esquecida. A casa era de tijolos desgastados e paredes úmidas, envolta por uma floresta densa e misteriosa que o vento fazia parecer sussurrar à noite. Mesmo sombria, havia algo de hipnotizante nela, como se o local guardasse segredos que esperavam ser desvendados. Alice sempre teve uma fascinação pelo desconhecido. Então, quando descobriu um diário escondido dentro de uma parede solta do quarto, seu coração disparou de empolgação. O couro estava rachado e as páginas manchadas, mas o diário ainda estava intacto. Os primeiros rabiscos do diário eram quase ilegíveis, escritos por uma mão trêmula, apressada. A caligrafia amarelada parecia tão antiga quanto a própria casa, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Na primeira página, lia-se 9 de maio de 1937. Algo aconteceu, e eu nunca serei a mesma. Não sou mais a mesma. A cada página que lia, Alice sentia uma crescente sensação de angústia, como se estivesse mergulhando nos pensamentos mais obscuros de uma alma perturbada. O diário contava a história de Helena, uma mulher que morara naquela casa décadas antes. Helena fora uma artista apaixonada e solitária, consumida por um amor proibido que terminou de forma trágica. Ela escreveu sobre um homem, Thomas, o amor de sua vida, e como ele fora afastado dela à força, supostamente para protegê-la. Com o tempo, as palavras de Helena passaram de tristeza a desespero, e depois a uma escuridão quase palpável. No início, Alice pensou que era apenas uma narrativa trágica, uma história de amor perdido. Mas havia algo em suas palavras, algo que fazia o ar da casa ficar mais pesado e frio a cada página virada. Sentia uma presença observando-a, sempre por perto, especialmente à noite, quando o vento assobiava pela casa e fazia as janelas tremerem. Na segunda semana, as experiências de Alice ficaram mais intensas. A sensação de estar sendo observada passou a atormentá-la o tempo todo, até mesmo durante o dia. Frequentemente, ouvia sussurros baixos e ininteligíveis enquanto estava sozinha, e pequenos objetos começavam a se mover ou cair sem explicação. A cada noite, o sono de Alice era perturbado por sonhos estranhos em que Helena aparecia, sempre murmurando palavras que ela não conseguia entender, com olhos desesperados e gestos angustiados. Mas Alice não conseguia parar de ler. Era como se algo a atraísse para aquelas páginas. E quanto mais lia, mais a figura de Helena se tornava real em sua mente. Uma noite, após passar horas imersa no diário, Alice leu sobre uma noite específica em que Helena teria finalmente se encontrado com Thomas em segredo. Naquela ocasião, eles haviam feito uma promessa. Sempre que um dos dois estivesse perdido, o outro o encontraria, fosse em qual dimensão fosse. Na página seguinte, Helena escreveu: "Eu vejo ele agora. Ele vem todas as noites, mas não fala. E seus olhos, eles estão vazios." Naquele momento, Alice ouviu um leve sussurro vindo do corredor. Ela olhou para a porta entreaberta, mas não viu nada. No entanto, a sensação era inconfundível. Não estava sozinha. Com o coração acelerado, ela voltou ao diário. Quanto mais avançava, mais sombrio o tom de Helena se tornava, como se uma presença sinistra tivesse se enraizado em sua vida e estivesse drenando toda a sua esperança. Nas últimas páginas, as frases eram curtas e desesperadas, quase sem nexo. Havia desenhos também, feitos em traços rápidos e irregulares, de figuras sem rosto e sombras estendendo-se pelas páginas, como se pudessem escapar. Alice começou a perceber que as experiências de Helena não eram meras criações de uma mente perturbada.
A cada página, parecia que Helena tentava deixar algo registrado, um aviso ou talvez um pedido de socorro. E então, na última página, Helena escreveu: "Se alguém ler isto, por favor, me ajude. Ele não me deixa partir. Ele não quer ser esquecido." Ao ler essa última linha, Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um instante, a temperatura da sala despencou e ela teve a impressão de ver uma sombra passar pela porta. Recolhendo coragem, ela fechou o diário e olhou ao redor. A casa estava em silêncio, mas um silêncio opressor, como se esperasse algo. Sem conseguir mais suportar a angústia, Alice saiu para o jardim, tentando se afastar da sensação sufocante. No jardim, enquanto olhava para as árvores, pensou ter visto uma figura entre as sombras. Parada, imóvel, a silhueta parecia observá-la. Alice se aproximou, mas a figura desapareceu no escuro. Perturbada, ela voltou para dentro e decidiu que tentaria descansar. Porém, seus sonhos foram novamente invadidos por Helena. Dessa vez, Alice podia vê-la mais claramente, mas seu rosto estava coberto de sombras e sua voz sussurrava algo em um tom de desespero. "Ele quer ser lembrado. Ele não quer me deixar ir." No dia seguinte, Alice decidiu pesquisar mais sobre Helena e a casa. No arquivo da cidade, descobriu uma manchete de um jornal antigo: "Artista local desaparecida em misteriosas circunstâncias." Segundo o artigo, Helena havia sido vista pela última vez no jardim da casa, sozinha e com um comportamento estranho. A reportagem mencionava ainda boatos sobre uma presença misteriosa que Helena dizia ver todas as noites antes de seu desaparecimento. As informações só fizeram Alice se sentir mais atraída pela história de Helena. Ela voltou para a casa com o coração pesado, mas uma determinação inabalável. Não podia mais ignorar o pedido de ajuda de Helena. Naquela noite, decidiu fazer algo que temia desde o início: segurar o diário enquanto sussurrava o nome de Helena, tentando um contato direto. De repente, uma presença tomou conta do ambiente. O ar ficou mais denso e a sala se encheu de uma sensação de frio quase insuportável. Alice sentiu a presença de Helena, quase como uma brisa fria que se movia pelo ambiente. E então, ouviu uma voz suave e frágil, como um lamento. "Eu estou presa. Ele não me deixa partir. Por favor, me ajude." Alice tentou se concentrar. "Quem não deixa você partir, Helena?" perguntou com a voz trêmula. A resposta veio como um sussurro que parecia vir de todos os lados. "Ele... Thomas. Mas ele não é mais ele. Ele é a sombra do que um dia foi, um vazio que não me solta." Compreendendo a gravidade da situação, Alice sentiu que era seu dever ajudar Helena a encontrar paz. Ela sabia que, para libertá-la, precisaria enfrentar aquela sombra, a entidade que mantinha Helena aprisionada. Naquela noite, decidiu fazer uma vigília, mantendo-se acordada e vigilante na casa escura. As horas se arrastaram, até que por volta das 3 da manhã, a temperatura caiu abruptamente. Alice olhou ao redor e viu uma sombra movendo-se lentamente em direção a ela. Era uma figura indistinta, feita de trevas, mas com olhos que pareciam brilhar de uma maneira gélida e perturbadora. "Você não tem poder aqui", Alice sussurrou, tentando disfarçar o medo. "Helena quer paz." A sombra parou e um som gutural ecoou pela sala, como se estivesse rindo. "Ela me pertence. Ela me deu seu amor e agora jamais poderá me deixar." Alice sentiu a opressão daquele ser, como se ele estivesse tentando sufocá-la. Mas então, segurou o diário com força e começou a ler as palavras finais de Helena, repetindo-as em voz alta. A cada frase, a sombra parecia se enfraquecer, quase como se aquelas palavras roubassem seu poder. Em um último esforço, Alice disse: "Helena não está mais presa a você. Ela não é sua lembrança, nem sua sombra. Ela é livre." A entidade soltou um grito sibilante, e a figura começou a se dissipar, até desaparecer por completo.
A casa ficou novamente silenciosa, mas dessa vez, um silêncio de paz. Alice sentiu uma leve brisa acariciar seu rosto e teve a impressão de ouvir uma voz suave, agradecendo. Ela sabia que Helena finalmente encontrara descanso. Na manhã seguinte, Alice deixou o diário de volta na parede onde o encontrara. Sabia que a história de Helena precisava permanecer, mas sem os ecos sombrios que a aprisionavam. Ao sair da casa, olhou para trás com um sentimento misto de saudade e alívio, sabendo que aquela história continuaria a viver, mas agora, sem as sombras do ontem.